Tudo bom, pessoal? Já ouviram falar dessa lei Magnitsky? Hoje a gente vai falar sobre isso e qual é a relação disso com o direito penal, tá? Vamos começar com o conceito da lei. Quando a gente fala dessa lei, é uma forma de sanção internacional contra estrangeiros, normalmente por corrupção ou por atos graves que violem os direitos humanos, tá? Isso vale no Brasil? Não, isso não vale no Brasil. Mas como as sanções são de caráter internacional, e no caso dos Estados Unidos aplicando, os Estados Unidos podem colocar uma série de barreiras para essa situação, que é o que está acontecendo. Quando ela surgiu? Gente, ela surgiu por um rapaz chamado Sergei Magnitsky. Ele era um advogado russo, tá? Que ele fez uma série de denúncias contra situações de corrupção na Rússia. Ele foi preso em cárcere, torturado, sob total omissão estatal. A partir disso, várias situações foram colocadas relacionadas ao caso dele. Em 2012, os Estados Unidos resolveu criar essa legislação e ela foi expandida para Canadá, Reino Unido, União Europeia como um todo. E eu vou trazer aqui, que eu acho que vale muito a pena, alguns exemplos de pessoas, de autoridades, entendidos como déspotas, como ditadores, que foram punidos por essa lei. Então, o primeiro deles, talvez mais significativo, é o presidente da Chechênia, Ramzan Kadyrov, punido pelo quê? Por violação grave aos direitos humanos. Horácio Cartes, ex-presidente do Paraguai, também punido por corrupção. Lá na África, do continente africano, Emmerson Mnangagwa, presidente do Zimbábue, por situação envolvendo gravíssimas violações aos direitos humanos, contrabando, apoio a contrabando de diamante, contrabando de ouro também. E em Hong Kong, mais atualmente, Carrie Lam, que foi contra protestos pró-democracia. Então, a gente percebe que são punições de ordem geopolítica, mas punições para autoridades que realmente vão contra o que é minimamente aceitável. E no caso do Brasil, recentemente, ontem, dia 30 de julho, os Estados Unidos falaram que acabaram de aplicar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, decorrentes, segundo os Estados Unidos, de abuso de poder, prisões arbitrárias, censura à rede social, envolvendo os atos antidemocráticos e também a prisão e pedidos de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele foi sancionado exatamente com bloqueio de ativos e contas nos Estados Unidos, proibição de transação e qualquer tipo de comercialização com as empresas americanas e restrição de visto para ele e para os familiares. Pode parecer que é um baixo impacto, mas é um impacto político e simbólico muito grande. E aí vem a nosso principal questionamento. Claramente são sanções graves, sem o devido processo legal, sem o princípio do contraditório e ampla defesa. Por isso, a importância de um pensamento um pouco mais crítico sobre essa situação. Entendo que existem dois polos inclusive muito claros. Um polo que defende a soberania, né? E outro polo que fala, eu vou relativizar a soberania para frear possíveis abusos do ministro Alexandre de Moraes. Deixando claro, essa lei não é uma punição formal dentro do direito penal, mas ela tem efeitos punitivos. E aqui gera o meu grande questionamento. Sem contraditório e sem ampla defesa, e sem julgamento no país de origem, a gente pode admitir uma sanção extraterritorial por outra autoridade? Ou será que a gente está abrindo mão da nossa soberania visando os fins e não os meios? Lógico, vivemos um mundo globalizado, né? E dentro desse cenário fica essa pergunta provocativa. Vale abrir mão da nossa soberania e do devido processo legal para punir supostos acusados?
e punir segundo as réguas de outro Estado. Por isso é importante essa reflexão. E fazendo talvez um paralelo com Alexandre de Moraes, talvez aqui a gente não tenha um déspota de maneira, ou um ditador de maneira tão gritante quanto acontece nesses outros casos citados. Por isso é importante perceber, é uma proteção aos direitos humanos ou uma punição de natureza geopolítica por uma sanção a um pensamento contrário? Fica aqui a nossa reflexão.